Estamos de volta com o nosso BG News, o nosso balanço geral da Record News. Hoje é quarta-feira e a gente continua com a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Santa Catarina. Como sempre, ao meu lado está o Tair Magaim, que é o do Jornal Notícias do Dia, colunista político, porque a partir de agora nós vamos falar de eleições 2018. E hoje a gente recebe mais um candidato que pleiteia o cargo de senador por Santa Catarina. Cada candidato que vem aqui tem 15 minutos para falar sobre, por exemplo, as suas propostas, né? O que eles têm para conseguir ajudar no desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Altair já está aqui também com algumas perguntas que serão formuladas, como a gente já conversou com os outros candidatos também. E hoje nós recebemos o candidato do PT ao Senado, Lédio Rosa de Andrade. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao BG News. Primeiro, quem é Lédio Rosa e por que pretende ser candidato a senador por Santa Catarina? Boa tarde, Dino. Boa tarde, Altair. Eu gostaria de agradecer esse espaço aqui dado pela Record News. Lédio Rosa é um tubaronense, nascido há 59 anos atrás. Eu fiz faculdade de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, fui líder estudantil no combate à ditadura militar, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes e da União Catarinense dos Estudantes. Depois eu fiz concurso para a magistratura com 23 anos, fui o juiz mais novo do Brasil, fiquei 25 anos como juiz e 10 anos como desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Também fiz psicologia e sou professor concursado da Universidade Federal de Santa Catarina. Por que o senhor quer ser senador para o nosso estado? Olha, Dino, eu estava tranquilo ali no tribunal. Hoje a lei permite que você fique desembargador até os 75 anos. Eu estou com 59, como eu disse. Só que eu vejo que o Brasil está passando numa profunda crise, né? E vi também um grande amigo de infância meu, o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancelheiro de Olivos, ser levado ao suicídio por abuso de autoridade. Isso tudo me indignou muito, né? E eu vi que todo o trabalho que eu fiz dentro da justiça estava na hora de eu buscar novos caminhos e buscar uma nova luta para desenvolver um trabalho social, que os desafios sempre foram a tônica da minha vida. Agora, Santa Catarina tem uma reclamação em relação ao Pacto Federativo, de que fica muito dinheiro em Brasília, pouco dinheiro para o Estado, pouco dinheiro para os municípios. De que forma o senhor no Senado poderia contribuir, fomentar também essa discussão sobre uma repactuação dos valores distribuídos aos entes da Federação? Olha, Tair, em primeiro lugar, eu acho que seria, em nome da verdade, bom dizer que Santa Catarina, no governo Lula, no governo Dilma, recebeu muito dinheiro da federal, né? Inclusive o ex-governador, hoje candidato a Senado, ele governou com mais dinheiro público do que qualquer outro governador. Mas, de qualquer maneira, eu creio que um senador hoje ele tem que lutar por vários tipos de reformas no Brasil. E uma delas é a política, e outra delas é a tributária. Essas duas reformas elas não podem esperar mais, né? Porque o Brasil é um país em que o empresário, o trabalhador e os trabalhadores como eu e vocês pagamos muito imposto, enquanto o especulador praticamente não paga imposto nenhum. Sem falar que, recentemente, foi perdoado 25 bilhões de dívida de um banco que não pagou imposto. Se o empresário não paga imposto, vai para a cadeia. Isso tudo está errado. E a representação política também, e isso tem que ser feito urgentemente. E isso passa pelo Senado. Então, a função do senador é estar lá e, evidentemente, ninguém faz nada sozinho. Mas você tem que estar no grupo daqueles que querem melhorar o Brasil. E é isso que eu pretendo. A gente sabe que são várias atribuições, a gente já falou com os outros candidatos também, que o senador da República tem, né? Representa o nosso Estado, tem uma responsabilidade na questão do orçamento, né? Como é repassar esses orçamentos, buscar esse orçamento em Brasília e repassar para os estados e o município, para socorrer as cidades, porque tudo começa pelo município, né? Como é que vai ser o seu trabalho feito em Brasília em relação a esses municípios catarinenses que vão minguando lá com o pires na mão, pedir recurso aí para as suas cidades? O senador, como próprio deputado, ele tem dois meios de fazer isso. Um, eu até acho que tem que ser revisto, que é essas questões das emendas parlamentares, né? Porque o senador tem uma quantidade de dinheiro que ele pode destinar aos municípios. E eu diria que esse é o lado menor, porque uma quantidade de dinheiro é insuficiente estruturalmente falando. O que tem que ser feito mesmo é uma redistribuição do orçamento público, né? Essa federação mal feita que nós temos no Brasil, isso é uma tragédia. Quer dizer, uma federação, ela tem que priorizar o Estado, porque o Estado tem que priorizar o município, porque tu tem razão, Dino. É ali que os problemas estão e é ali que o dinheiro tem que estar
para que a gente possa fazer bem-estar social para todos eles. Agora, o senhor comentou sobre a reforma tributária. Uma outra reforma que já foi protocolada, mas que parou, é a da Previdência. Provavelmente vai ser um assunto a ser atacado pelo próximo dúvida. Congresso Nacional. Qual é a opinião do senhor em relação a essa reforma que está posta, quero crer que seja contra, e um modelo que possa ser implementado a partir do ano que vem? Ô, Ataíde, aqui no Brasil se fala reforma, mas na verdade o que está falando é tirar direito das pessoas mais humildes. Quando você reforma a sua casa, o seu carro, para que você faz uma reforma? Para melhorar o uso, tanto de um carro como da casa. Só que a reforma que estão propondo da Previdência é uma reforma que só atinge de forma negativa as pessoas mais humildes. Então, é uma reforma que um lado perde muito e o outro ganha muito. Eu acho que isso não pode ser aceito. Essa reforma do governo eu sou contra. Agora, uma verdadeira reforma da Previdência, levando em consideração o tipo de trabalho, as condições de trabalho, porque não é possível que um mineiro que trabalha embaixo da mina, respirando carvão o dia inteiro, vá se aposentar com o mesmo tempo de serviço com alguém que trabalha num ambiente de luxo. Isso, evidentemente, é injusto e não pode ser. Uma pessoa que trabalha no Nordeste, uma pessoa que trabalha no Sul ou no Leste e Oeste, tem que ver todas essas questões e fazer uma reforma em que todas as partes ganham, né? Porque também não é justo que uma pessoa dê a vida toda ao trabalho, trabalhe desde jovem e quando chega numa idade avançada, não possa viver dignamente porque não vai ter um salário para viver. E concluo dizendo o seguinte, se a Previdência é tão ruim, por que as empresas privadas e por que os bancos querem ficar com ela? Essa turma não joga para perder. Se eles querem ficar com a Previdência é porque é um bom negócio. Então, o que falta na Previdência, essa história do rombo, o que falta ali é boa administração e o governo atacar a sonegação, porque tem muitas pessoas que não pagam, muitas empresas que não pagam a Previdência e fica por isso. Então, aí que está o problema da Previdência. Não é o salário dos trabalhadores humildes que é o grande problema da Previdência. Não é isso. Candidato, como dividir esse bolo, já que falamos de emendas, né, orçamentárias, esse bolo a nível nacional? Grande parte da fatia, às vezes, vai para a região Nordeste, pouco vem para o Sul, e o que é investido do Sul, que é repassado do governo federal, não volta para cá. Como é que o senhor pretende trabalhar com essa questão também? Olha, aí a gente volta sempre, né, a essas questões das grandes reformas que nós precisamos. E eu acho que o problema até tem outras coisas graves, como a corrupção, porque muito dinheiro público se perde em corrupção, a má gestão, muito dinheiro público se perde em má gestão, e o problema da dívida interna e externa. Muito dinheiro público que nós poderíamos estar desenvolvendo políticas de bem-estar social acabam não saindo porque o dinheiro vai para pagar dívidas. Então, é uma questão muito séria. Eu acho que nesse ponto, eu vou ser bem sincero para vocês, eu acho que o Brasil tem que ser revisto, né? Porque o Brasil, neste momento, nesses últimos 2 anos, ele está andando para baixo, é um avião de bico caindo. E a função dessas próximas eleições, ela é fundamental. Eu acho que talvez as eleições mais fundamentais da história do Brasil. Porque ou nós tiramos o Brasil desse atoleiro, ou eu não sei o que vai acontecer. O senhor é egresso do Poder Judiciário e poderia se esperar que viesse aqui fazer muitos elogios a esse importante poder constituído. Mas o senhor é crítico de alguns pontos, né? Sou sim, Ataíde. Nós temos... eu queria perguntar 2 questões específicas. Em relação a privilégios, a altos salários, a auxílio moradia, há um aumento que está previsto aí de mais de 16%. Como é que o senhor encara isso, né, perante ao cidadão um pouco mais pobre? E também a questão do julgar mesmo das decisões, da Lava Jato. Como é que o senhor encara, como é que o senhor define o judiciário brasileiro nesse momento? Olha, Ataíde, eu tenho um orgulho na vida. Eu fui magistrado por 35 anos, sempre trabalhei com muita honestidade e sempre trabalhei, acima de tudo, com respeito às pessoas. Eu tenho escrito, então eu não estou dando aqui um discurso de candidato, de que eu sou contra qualquer tipo de privilégio do Poder Judiciário. Eu sempre defendi, lá no tribunal todos sabem disso, que a folha do pagamento do juiz tem que ter uma rúbrica só, salário. E o valor do salário tem que ser decidido democraticamente. Quanto é que a sociedade brasileira acha que um juiz deve ganhar para trabalhar com independência e com honestidade? Então, eu sou contra privilégios. O aumento do judiciário, eu acho que nós temos que ter uma política nacional para todos, né? Não é possível que determinadas classes, seja qual for, ganhem mais aumentos do que uma classe trabalhadora como outra qualquer. Que o trabalho do judiciário é duro, mas quem está lá com a britoneira abrindo o chão, ou quem está embaixo de uma mina, ou quem está carregando pedra, também é duro. Então, todos merecem viver com dignidade e ter salários aumentados e iguais. E quanto à questão do julgamento que tu falas, o que eu vejo hoje com tristeza, e eu não falo do judiciário como um todo, porque eu tenho orgulho de ter participado do judiciário, isso muito me honra, mas uma parte do judiciário hoje está se passando.
Uma parte do Ministério Público e da Polícia também. Se passando com o quê? Com abuso da autoridade. Né? Porque você veja o caso do meu amigo reitor da USP. Ele foi levado ao suicídio e eu contei a prisão dele, tudo que aconteceu com ele, tem mais de 10 ilegalidades flagrantes, se não crimes, que foram praticados por uma delegada, por um promotor e por juiz que ficou por isso. Então, é muito errado que uma pessoa que esteja no cargo de juiz ou desembargador ou do Ministério Público use o cargo para fazer política, beneficiando ou prejudicando qualquer pessoa, qualquer partido. Isso está errado. Se um juiz quer fazer política, ele tem que fazer duas coisas. Se ele tiver tempo de serviço, se aposenta, escolhe um partido do gosto dele e vai fazer política, aí está sujeito à crítica, está sujeito à contestação, ou ele pede demissão e faz a mesma coisa procurando um partido. O que não pode é você ficar lá com toda a estrutura do cargo fazendo política. Isso é muito errado, isso não beneficia nem aqueles que a pessoa quer beneficiar, porque destrói a democracia brasileira. Candidato, como é que o senhor vê essa questão da rejeição hoje por parte de muitos brasileiros? Se fala em renovação. Como é que o senhor está vendo e sentindo isso na rua? O que dá para fazer de convencimento do eleitor para participar do pleito, que é tão importante se a gente quer mudar um país e quer melhorar um país? Olha, Dina, eu tenho dito, e eu compreendo, né, a indignação da população com a política. Compreendo isso. Até porque a política, em regra, não está fazendo aquilo que é a sua obrigação fazer. Mas há políticos honestos, nós não podemos negar isso. A vala não é comum. O que eu tenho dito é o seguinte: aqueles que estão indignados com a política, né, eles têm que pensar uma coisa: nenhum político, nem os bons, nem os maus, estão lá sem voto. Para ser político, você tem que ter voto. Então, se você é contra os políticos, o que tem que acontecer é você mudar o seu voto. Porque se você não vota, você está beneficiando exatamente aqueles políticos que você critica. Porque eles já têm as estruturas deles prontas e vão se reeleger. Então, quem é contra os políticos que está aí, ele tem que ir lá votar. E eu digo sim, não vote por votar. Eu digo assim, não vote em mim sem me conhecer. Investigue a minha vida. Porque hoje é fácil. Você vai ali no computador, põe o meu nome, tem até um aplicativo no celular que você vê se eu tenho processo, se não tem. Faça isso com todos. Né? Escolha alguém que vá lá votar para fazer aquilo que você acha que é o certo. Eu, por exemplo, eu quero ir para o Senado para votar em favor dos direitos das pessoas. Eu vou ser contra qualquer projeto de lei que tire direito da população. Isso é o que eu digo, isso é o que eu vou fazer. Então, o eleitor tem que escolher assim. Se ele achar que o candidato que é meu adversário é melhor, não tem problema. Isso é democracia. Vote nele. Agora, pense, né, investigue e vote. Até porque serão eleitos todos, né? Não adianta achar que não serão. Sim, claro. Olha, o voto em branco e o voto nulo não tomam posse. Exatamente. Eles não vão estar lá. Né? Esses votos ficam fora. E é uma ilusão achar que vai anular a eleição. Não anula. E vai ganhar os de sempre se o eleitor não for votar. Agora, faltando mais ou menos uns 10 minutos para as 4 da tarde, nessa quarta-feira, o eleitor simpatizante do PT, que gosta do Lula, não sabe se é Lula, se é Haddad. Né? Essa indefinição não é prejudicial ao processo? Otair, foi uma aposta do partido em nível nacional. Porque impugnação de eleitor, isso acontece na democracia. Inclusive, são 3 presidentes que estão sendo impugnados, né? O Bolsonaro, o Alckmin e o Lula. Não é só o Lula, né? Mas só se fala do Lula, os outros também estão. Mas a candidatura do Alckmin já foi aprovada. Mas poderia ter negado. Sim, né? Poderia fazer uma pergunta. Tá, impugnou, tira? Não. O processo normal é esse. Você se inscreve, o tribunal diz se pode ou não pode, se disser que não pode, você substitui. O partido está nesse caminho. Tem argumentos positivos e negativos. Candidato, nós temos vários setores importantes, né? Santa Catarina também precisa pleitear, que a gente fala sempre com os outros candidatos, que é saúde, claro, educação e segurança. São plataformas importantes que o senhor vai trabalhar também lá para o nosso estado? Ah, sem dúvida. Isso para mim é o foco central. E te digo, Dino, eu não sou populista. Se eu vier aqui dar um discurso para ganhar voto, eu não minto. E eu fiz, inclusive, meu pós-doutorado em Direito exatamente em violência. Na Europa. Estudei lá, morei lá. Violência, se você for falar sério, você resolve com educação, com cultura e com saúde e com emprego. Você pega os países em que não há violência, Dinamarca, Suíça, Suécia, Islândia, Noruega, eles estão fechando o presídio. E lá não tem arma para todo mundo. Isso é bobagem, isso não resolve nada. O que tem lá é escola para todo mundo, trabalho para todo mundo. E aí a sociedade se desenvolve e eles fecham os presídios porque não tem tanto crime como aqui. Falta 1 minuto. Nós temos 36 partidos. O senhor acredita que na próxima legislatura o Brasil fará uma reforma política consistente para acabar com uma raiz de muitos dos problemas, que é essa venda, troca de apoio, barganha por cargo?
Até eu acredito e vou lutar para isso, porque isso é algo que o Brasil precisa. Eu só gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez aqui. Você tem ainda 43 segundos. Tá bom, mas eu agradeço. Pode usar aquela câmera ali. Agradeço da mesma forma e gostaria de dizer ao eleitor de que esses meus 35 anos de vida pública eu fiz e tenho orgulho de ter feito com honestidade e respeito. Eu quero transportar isso para a vida política partidária. Quando eu era desembargador, eu coordenei um projeto aqui em Santa Catarina chamado Lar Legal, que distribuiu mais de 6 mil títulos de propriedade para as pessoas pobres que não poderiam regularizar seu imóvel. Hoje já passa de 10 mil. É um trabalho que eu fiz voluntário, nunca me beneficiei disso. E hoje eu estou na política com esse propósito. Acima de tudo, garantir os seus direitos e a cidadania. O meu número é 131 para quem achar que eu mereço o voto. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pela participação. Posso fazer uma propaganda, Dino? Amanhã, no Jornal Notícias do Dia, nós teremos a divulgação da pesquisa Real Time Big Data, que é o instituto contratado pela Record Nacional, está fazendo pesquisa nas principais capitais. Nós teremos a pesquisa para Santa Catarina, governo do estado, Senado e avaliação do governo também. E hoje à noite, às 7 horas, na RIC TV, nós teremos a apresentação em primeira mão desses números, mas amanhã vai estar aprofundado no Notícias do Dia. A primeira pesquisa já com a campanha em andamento, números importantes do cenário aqui em Santa Catarina. Amanhã, mas você entrar ali depois da meia-noite, você vai ficar sabendo. Não, amanhã mesmo, na impressa, né? Amanhã na impressa, mas então a partir tá. das 7 horas já vai Já também tá estar no liberado. ndonline.com.br. Tá certo. Então, obrigado, Altair, pela participação mais uma Obrigado. vez.